Hi everyone, how are you doing? Então eu disse, oi pessoal, como vocês estão indo? Ou como vão vocês? I am fine, or great, I'm good, good, tanto faz, né? More or less, turminhas aí dos 8º anos e dos 9º também. Preste atenção, este conteúdo eu costumo trabalhá-lo nos 8º anos, mas como não deu tempo para eu trabalhá-lo nos 9º anos atuais, e eles precisam deste conteúdo, eu estou passando agora para os 8º e para os 9º anos atuais, ok? É um conteúdo, não vou dizer tão simples, porque trata-se de verbos. E quando o conteúdo é verbo, a gente pode dizer que é um campo vasto, que é um conteúdo vasto, certo? E não é tão simples e nem difícil para quem quer aprender. Nós já vimos os verbos regulares, tanto os atuais 9º anos, quanto os atuais 8º anos. Já vimos que verbos regulares são verbos que seguem uma regra para serem passados do tempo presente, ou seja, do present tense, para o tempo passado, ou seja, past tense, certo? Sabemos que a regra é apenas acrescentar ed ao final desses verbos, se a partícula to, porque com o to o verbo está no infinitivo, tá? No presente, ele tem que se excluir a partícula to. E na terceira pessoa, na forma afirmativa, há aqueles acréscimos de S. Na terceira pessoa do singular, é S para os verbos terminados em S, SS, SH, O, X, Z. Os verbos terminados em Y, precedido do consoante, troca Y por IED. Os verbos que já terminam, os verbos terminados em Y, precedido de consoante, troca o Y por IS. Eu fugi um pouco aqui do que eu estava falando. Ainda não cheguei a entender que eu estou gravando um vídeo aula, né? No início é sempre assim, no início do vídeo. Depois é que a gente vai acostumando com a ideia. Então, para passar os verbos regulares para o passado, é apenas acrescentar ED. Agora, quando o verbo já termina em E, se acrescenta o D. Porém, a gente também precisa saber quais são os verbos regulares. Se a gente não souber quais são os verbos regulares, a gente não vai saber também passá-los do tempo presente, present tense, para o tempo passado, past tense. Então, de qualquer forma, a gente tem que memorizar tanto os verbos regulares quanto os irregulares, que são os que não seguem regras, tá? Os verbos irregulares, que nós vamos ver agora, são os verbos que não seguem regras não seguem nenhuma regra para serem passados do tempo presente para o tempo passado, certo? Eles não são a maioria dos verbos ingleses, a maioria dos verbos são regulares, mas a classe dos verbos é imensa em todas as línguas, né? Classe dos verbos, dos substantivos, certo? E a gente sente, às vezes, uma certa dificuldade, mas não é difícil para aprender. Quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente concentra naquele aprendizado e aí a gente consegue.
Depois a gente vai ver que não é tão difícil, tá? Eu vou colocar meus óculos aqui porque as letras aqui estão pequenas e esses óculos aqui são para perto. Escola Municipal, professora Maria Eugênia Guedes. Não coloquei a data porque eu posso querer usar esse vídeo aula numa outra ocasião. Mas a data é 30, né? 30 de setembro. 30 de setembro, né? De 2021. Teacher, né? Professora ou professor, em inglês é teacher, né? De nível fundamental, tá? Nível superior, eles já intitulam o professor de professor, tá? Então, teacher, usa Maria Saldane Ribeiro, Discipline English Language, Year 8, oitavo ano, olha aí, porque o conteúdo é para o oitavo ano. Eu vou aplicar também nos nonos, porque eu sou professora dos dois, sempre no vespertino. E não houve tempo de trabalhar verbos irregulares, né, devido à correria aí com essas aulas remotas e por causa da pandemia, não houve tempo de trabalhar este conteúdo nos nonos anos. E eu não quero que eles vão lá para o ensino médio sem terem passados por este conteúdo. Então, olha aí nas figurinhas, let's to study, a tradução lá na outra, vamos estudar. Content significa o quê? Conteúdo. Qual é o conteúdo? Irregular verbs. Irregular verbs. Por que eu falei irregular? Porque os dois R's em inglês têm a pronúncia do nosso R da palavra carro e não da palavra carro, tá? Olha lá embaixo, com letrinhas brancas, eu coloquei lá para o oitavo e nono ano, que é para ninguém fazer confusão, tá? Então, é que eu criei uma figurinha, não achei legal, foi o menino lá. O menino não ficou tão legalzinho, não, mas os patinhos ficaram bonitinhos, né? Então, esses desenhos todos foram feitos por mim, os textos, por isso que eu não coloco referência. Quando eu usar o texto de alguém, eu coloco a referência, tá? Então, aí nós temos um lago, alguma parte da vegetação, os patinhos e um garoto que gosta de ir ao lago. O texto aí fui eu que criei, como eu já falei. Let's read. I went to walk in a lake where I like always go and saw a duck swimming. He was very happy because he ate a fish. I eat fish. I like fish a lot. In my house, everyone eats fish once a week. To eat fish is good for your health. While swim, ducks catch fish and eat. In the lake, there are many ducks. They are very cute. I love animals. Verdade, eu amo os animais. E eu converso com eles, eu tenho uns animaizinhos aqui em casa, eu gosto sempre de conversar com os animais, porque eles ficam assim paradinhos, olhando pra gente, dando atenção, como quem que estão entendendo tudo que a gente está falando. Essa outra figurinha também fui eu que fiz, ó. Let's learn verbs. Quer dizer o quê? Vamos aprender verbos. Olha lá, Proilza Saldanha. Agora chegou a hora da tradução. Vocês prestem bem atenção na tradução dos textos com os quais eu trabalho. Sabem por quê, gente? Porque desses textos eu tiro questões para as atividades, os deveres que eu passo para casa, a prova, o simulado. Vocês acabaram de fazer um simulado. Espero que todo mundo tenha tirado nota boa. Então, let's read. Eu sempre começo os meus textos assim, já avisei, volto a avisar que let's é uma expressão usada para convidar alguém para fazer alguma coisa. Read é o verbo ler, to read.
No lugar do to, coloco o verbo. E coloco o letters. No lugar do to, coloco letters. Por exemplo, to read é ler. Let's read, vamos ler. To study é estudar. Let's study, vamos estudar. Dançar é dance. To dance, to dance. Vamos dançar? Let's dance. Walk, to walk é caminhar. To walk é caminhar. Passear. Andar. Vamos passear? Let's walk. Vamos passear no parque. Let's walk in the park. Ou at the park, né? Tanto faz. Então, gente, prosseguindo aí a tradução. Olha, I went é o passado de go. Went é o passado do verbo to go, go, que é o verbo ir. Ir em inglês se fala to go. Eu vou. I go. Você vai. You go. Ele ou ela vai. He ou she ou it goes. Porque é um verbo terminado em O. E na forma afirmativa, acrescenta ES aos verbos terminados em O, S, SS, SH, CH, X ou Z. Tá? Então, o verbo to go significa verbo ir, tá? Go na primeira pessoa do singular e do plural, segunda pessoa do singular e do plural e terceira do plural. Goes na terceira do singular, tá bom? Tanto que aí os verbos que eu trabalhei, que eu coloquei aqui no PDF ou nesse vídeo aula, eu coloquei no infinitivo, tá? E coloquei no tempo presente para a primeira pessoa do singular e do plural, segunda pessoa do singular e do plural, terceiro do plural e terceira do singular. E coloquei no past tense, tempo passado, e no past participle, tá? Quer dizer, particípio passado. Então aí, I went, eu fui, to walk, passear, in a, em um, porque a letrinha A, antes de qualquer substantivo que começa com fonema consoante, significa um ou uma. Agora, antes de substantivos que começam com fonema vogal, um ou uma é an, a e o n, tá? Então, eu fui passear, I went to walk, eu fui passear, no, num, em, mais um, num, lake, lago, where I like, always go, where, onde, I like, eu gosto de, always, sempre, go, ir. Ou você pode traduzir também onde eu gosto, onde eu gosto sempre de ir, ou então onde eu gosto de ir sempre. Tanto faz. Depois da vírgula, and significa aquele ezinho conectivo, conjunção aditiva aí, que serve para quando você vai citar muitas coisas, aí quando chega na última, e Maria, Pedro, João, Antônio e Lúcia. Então, esse i aí é and. Só significa vi. É o passado de se. Se, to see. Não é to see de, entendeu? To see de gripe, quando a gente tá gripada que tosse, é cough, não é nem coffee. Coffee é café, cough é tossir, tá? Cough. Coffee é café, grava isso aí. Coffee é café e cough é tossir, tá bom? Então, sou é o passado de si. To see, T-O, depois em S-E-E, é o verbo ver, tá? No infinitivo to see. Aí usa só o se para conjugar no tempo presente, mas na terceira pessoa do singular acrescenta o quê? S, tá? Quando é conjugado com ele ou ela, ou seja, he, she, it, tá? Fica sees. Sou, tá vendo? Dá para se ver que o verbo to see, que é o verbo ver,
tá? Ver em inglês. To see, pode ser ver, to look, to observe, tá bom? É um verbo irregular, porque é se no presente, ou sis para a terceira pessoa, e só no passado. A duck. Gente, esse A que significa um ou uma, às vezes ele tem a pronúncia de A mesmo ou de EI, tá? A mesma pronúncia do A lá do alfabeto, tá? Então você pode falar a duck ou a duck. A duck, tá? Duck. Swim, quer dizer, e vi um pato nadando, nadando. Nadar é to swim, to swim. Nadando, to swim. Aí dobra a consoante final, tá? Aquela questão de substantivos, de palavras, verbos ou palavras formadas por 3 fonemas, e dobra a consoante final para fazer os acréscimos aí das regras. Então, o verbo aí está no gerúndio, termina em ing. E como swim tem 3 fonemas, né? Consoante, vogal, consoante, aí dobra a consoante final. He was very, quer dizer, ele era muito, aliás, ele estava, tá? Eu falei era porque eu não me lembrei que era rap depois. Porque was, gente, was é o passado de a M do verbo to be, e de is. E pode significar, was pode significar era, esteve, foi, estava, tá? Singular. É o passado de am e de is, was, tá? Então, mas aí o was vai significar o que no contexto? O was, ele estava muito feliz. Olha lá, happy. He was very happy. Ele estava muito feliz. Because he ate a fish. Ate a fish. A pronúncia fish. Fish, tá? Muitos falam fish, mas esse ele tem mais a pronúncia de um E. Tá bom, gente? Fish. Because he ate, ou ele, né? A fish. Por quê? Because. Porque na resposta. Quando você vai responder alguém, vai falar por quê, é because. Agora, quando você vai fazer a pergunta por quê, aí já é outra palavra, que vai ser why. Why. Why escreve-se W-H-Y. Why é porque, para perguntar. Because, B-S-A-U-S-E, já é porque para responder. Olha, eu trabalhando a gramática aí no contexto, tá, gente? Como manda a BNCC. Aqui num texto pequeno desses, dá pra gente trabalhar muita coisa de gramática, tá? Olha, eu trabalhando aí o emprego do porquê na pergunta e na resposta. Porquê na pergunta? Why. W-H-Y. Porquê na resposta? Because. B-S-A-U-S-E. Porque he, ele, eu, ate, né? Parece a nossa palavra até sem o acento. Ate a fish. Quer dizer, ele estava muito feliz. Por que o pato estava feliz? Ele estava muito feliz porque he, comeu. Ate é o passado de it, né? É E-A-T. It mesmo, não é it não, é it, tá? Esse E-A geralmente é a pronúncia de I. It é o verbo comer, to eat. No presente fica, no present tense fica it e eats na terceira pessoa do singular. Agora, no passado fica ATE, ate, tá? A fish, ou a fish. Ele comeu um peixe. Agora, outra frase. I eat, perceberam que a outra lá, ó, ATE, eu pronunciei como ate, ou ate, tá? O outro que é presente, que vem depois de I, que significa eu, I, que você escreve sua letra I, é it. I eat fish. I eat fish. I eat fish. Muitos falam fish. Por isso que eu falei as duas pronúncias, tá? Quer dizer, eu
como peixe. Eu como peixe. Observaram que o primeiro lá do verbo comer é passado, ate, tá? O segundo, quando fala eu como peixe, é presente, tá? I eat fish. Na terceira pessoa no presente, acrescenta só o S, tá? Aí depois do ponto fica assim, ó. I like fish a lot. Quer dizer, eu gosto muito de peixe. Ou eu gosto de peixe um monte, muito, bastante. Ou eu gosto de peixe bastante. O de aí não aparece porque há verbos em inglês que já vem, né, na tradução para o português, já vem acompanhado da preposição de, certo? Então, like mesmo é um deles. Eu gosto de peixe, um lote. Ou eu gosto muito de peixe, ou eu gosto bastante de peixe, tá? A outra frase, in my house, em minha casa, in, dentro, né, da minha casa, em, dentro, é in, em cima, é on, tá? Num ponto qualquer, é at, trabalhando a gramática e preposições in, on, at, ok? Dentro desse pequeno texto, certo? Então, ó, in my house, em minha casa, esse my, que se escreve MY, significa qualquer um dos nossos pronomes possessivos, apesar de ele não ser um adjective, possessive adjective, né? My significa meu ou minha, meus ou minhas. Mais significa meu ou minhas, meu ou minha, meus ou minhas, tá? Antes de substantivo, tá, gente? Porque depois de verbo, por exemplo, o meu, minha, meus ou minhas vai ser mine, M-I-N-E, tá? Meu, minha, meus ou minhas em inglês pode ser my, pode ser mine. Agora, cada um é usado, né? Tem a situação. Esse MY aí, que significa meu, minha, meus ou minhas, né? Vem antes de substantivo, tá bom? Vem antes de substantivo. O outro vem depois de verbo, tá? Final de frase, por exemplo. Vamos lá, prosseguindo. In my house, em minha casa, everyone. Everyone, eu falo direto para vocês. Hi, everyone. Hello, everyone. Hi, everybody. Hello, everybody. Everyone é sinônimo de everybody, gente. Pode significar todo mundo, pessoal, pessoas, tá? Então, em minha casa, as pessoas ou todo mundo, olha lá, it is, tá? Terceira pessoa, acrescenta S, quer dizer come, fish, peixe, ons, parece com a palavra onça, só que a palavra onça tem U, O-U, né, N-C-E, aí não tem U, esse onça aí significa uma vez, ons, né, ons, uma vez, em mais a, na semana, week, não é nem week, é week mesmo, week. Dois S juntos tem o som de um I longo. To eat fish is good for your health. To eat, quer dizer comer, o verbo está no infinitivo, tá? Desculpa a janelinha aí, tá bom, gente? To eat fish, né? Comer peixe is good, é bom, for your, para a sua health, saúde. Prosseguindo, while swim, quer dizer, enquanto nadam, aí é nadam porque a palavra patos está no plural. Enquanto nadam, ducks, quer dizer, patos, catch, fisgam, pegam, tá vendo? Pegam. Pode haver outras palavras que significam pegar, sinônimas.
porque em português, em inglês, em qualquer língua, há palavras sinônimas, como por exemplo, start, begin, né? É começar, tá? Então, aí também, né? Vamos lá. Então, catch, fish, esse catch aí também é um verbo irregular, tá? O passado dele é caught, tá? Caught. Então, catch, fish and eat. Quer dizer, enquanto nadam, os patos pegam peixes, pegam no sentido de fisgar, né? Pegam peixes e comem. O it aí é plural, porque patos está no plural. In the lake, quer dizer, dentro do lago, não é? Dentro do lago, in the lake. Are there many ducks? Há muitos patos. Are there, gente, é o verbo haver, tá? Vocês já estudaram isso aí, já sim. Are there are. Are is there. Ou, aliás, is there is, né? Where, there were. Was, there was. There is é a do verbo haver singular. There are é a do verbo haver plural. There was é havia singular. There were é havia plural, tá? Então, there are many. Many é o quê? Muitos ducks, patos. Eles ou elas, né? Mas vai significar eles. Are, o are, todo mundo sabe que essa palavra are pode significar são, estão, somos, estamos. É ou está quando vem com iu, só quando vem com iu, porque na terceira pessoa é ou está, é is. They are very cute, quer dizer, eles são muitos fofos. Ou eles são muito fofos, tá? Muitos fofos, plural, né, gente? I love animals. Love já é um verbo regular que vai formar o passado, acrescentando apenas a letra D, porque já termina em E. I love animals. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí esse texto para poder responderem as questões que eu coloquei aí na tarefa que está no final, tá? Let's learn verbs, quer dizer, vamos aprender verbos, quer dizer, continuar. Proilza, Saldanha, porque foi a prozinha aqui mesmo que desenhou no Paint, tá? Então, preste atenção aí na leitura. Aprendeu-se que os verbos regulares são aqueles que seguem uma regra para serem empregados no tempo passado, past tense. E que a regra é acrescentar ao final deles de ou apenas de, quando eles já terminam em E. Lembrando que em toda regra há exceção. Como, por exemplo, letra A, I study at that school. Eu estudo nessa escola. Estão vendo aí? Está no tempo presente, tá? O verbo estudar. E ele termina em Y e antes do Y vem uma consoante. Lembra que eu falei lá que toda regra tem exceção? Quando tem exceção, pode alguma coisinha fugir assim da regra. E aí o verbo estudar, os verbos estudar, o verbo estudar, não apenas o verbo estudar, mas os verbos que terminam em Y precedido de consoante, né? É essa exceção. Eles formam o tempo passado, trocando Y por IED, tá? IED. Os outros que não terminam em Y, aí sim, já acrescenta só o D quando termina em E, como love, ou ED. Existe aquela questão também dos verbos formados por 3 fonemas aí que dobra a consoante final, tá? Então, I study at that school. Lembrando, gente, não esqueçam, that significa
Um aluno me perguntou sobre o uso de that. That é um pronome relativo, tá? Significa que. E that também é um pronome demonstrativo que serve para apontar as coisas. That significa aquele, aquela ou aquilo. E ainda pode significar os nossos demonstrativos da segunda pessoa. Esse, essa ou isso. Então, o que that pode significar, professora? That pode significar aquele, aquela, aquilo. Esse, essa, isso ou o pronome relativo que, tá? Eu estudo nessa escola porque et significa em, tá? Em, quando não se refere nem dentro e nem em cima, tá? Num ponto, um lugar. Et, então juntou o em com essa, ficou nessa. Poderia ser também naquela se estivesse mais distante, tá? Então, eu estudo nessa escola, fica I study at that school. A letra B, o verbo já foi passado do presente para o passado, olha. Trocou Y por IED, porque o verbo termina em Y precedido de consoante. Toda regra tem exceção. A regra para passar os verbos regulares para o passado é acrescentar ED. Mas toda regra tem exceção. I studied at that school. Eu estudava nessa escola. Então, aí foi só para reforçar o que eu já expliquei para vocês no início da aula. Na letra A, o verbo estudar, que é regular, está no tempo presente, que em inglês se fala present tense, tá? É study. Então, o verbo está no tempo presente, é study. Na letra B, o mesmo verbo está no tempo passado, que se fala past tense. O past tense em inglês é o nosso pretérito perfeito e imperfeito do indicativo, tá, gente? Pois bem, prosseguindo aí, é studied. Olha lá com letras vermelhas, studied, S-T-U-D-I-E-D. S-T-U-D-I-E-D, então significa o quê, professora? Estudei, estudava, estudaram, estudavam, estudaste, tá? Por aí. Estudavam. Então, os verbos irregulares não seguem regras para serem passados o tempo presente, present tense, para o tempo passado, past tense. Quando algo é irregular, é porque não segue regra nenhuma, tá? É muito claro. Então, prosseguindo aí, uns desses verbos irregulares são no tempo passado a mesma palavra que é no tempo presente e até no past particípio, quer dizer, no particípio passado. Já os outros são diferentes, ou seja, é uma palavra para o tempo presente e outra para o tempo passado. E às vezes outra palavra para o past participle. Agora, eu não sei por que eles falam past participle, né? Não sei, é cultura deles. Porque particípio já é uma coisa, já está indicando o passado, né? Foi uma coisa que foi feita já é passado. Então, gente, está claro aí sobre o que são verbos irregulares. São os verbos que não seguem regras para serem conjugados no tempo passado, ou seja, para passar do tempo presente para o tempo passado. Eles não seguem regra. Então, a gente tem que memorizá-los, ou seja, decorá-los. O povo tem um medo de falar nessa palavra, decorar, né? E ainda usa decoreba. Eu não sei qual é o estudo, em qual estudo que você não precisa decorar alguma coisa. Eu nunca vi dizer, eu ouvi dizer, tá? Não existe estudo unanimemente, né? Mais ou menos isso que eu quis falar. Aliás, estudo sem decorar, sem partes para decorar. E nem existem estudos o contrário, né, gente? Vocês entenderam o que eu quis falar. Então, uns deles aí, ó, há verbos
que, do mesmo jeito que ele é no tempo presente, ele é no passado, ele é no particípio. Como, por exemplo, put. Put é o verbo colocar. P-U-T. Put. Put é o verbo colocar, tá? Então, ele é usado no presente, no present tense, no past tense, tempo passado, e no particípio é a mesma palavra. Outro verbo também, que é a mesma palavra, no presente, no passado e no particípio, é o verbo ler, to read. É read para o presente, só que na terceira pessoa, só sofre modificação na terceira pessoa, que tem os acréscimos de S, ES, né? Ou quando troca Y por IS. Aí depende da terminação, tá? E há outros que são assim, uma palavra no tempo presente, no present tense. Quando passa para o past tense, tempo passado, já é outra palavra diferente, como speak, né? No presente, speak, spoke, no passado. Já no particípio vai ser spoken. Tá vendo? Speak, spoke, spoken. Tá? É assim. Cada língua com sua cultura, né? Então, vamos lá, vamos para frente. Na verdade, precisamos memorizá-los para aprendermos. Do mesmo modo, precisamos saber quais verbos ingleses são regulares. Às vezes, as pessoas pensam assim, os verbos regulares são fáceis, os irregulares é que são difíceis. Quem disse? E você, se você não souber quais são os verbos regulares, você vai saber aplicar a regra? Se você não conhecer esses verbos, você tem que conhecer. Você tem que memorizar tanto os verbos regulares quanto os irregulares. É fácil, professora? Não, não é não. São muitos verbos, muitos. Mas a gente vai aprendendo com o uso da língua, aplicando ali. A gente vai aprendendo aos poucos. A vida é de aprendizado, gente. Enquanto houver vida, tem que haver aprendizado. É vivendo e aprendendo, tá? E condições de aprender também, memória boa, tá? Porque há pessoas que quando chega a uma certa idade, a memória já não é mais a mesma, já não aprende, já não consegue aprender. Tá? Mas ainda assim aprende alguma coisa, certo? Então, vamos ver a lista de alguns verbos ingleses irregulares do infinitivo no presente, no passado e no particípio, que eles chamam particípio passado. Mas eu coloquei só particípio, senão ia ficar muito, muito grande. Infinitivo é como se fala infinitivo. Present tense, aí de azul, é como se fala tempo presente. Past tense é como se fala tempo passado. E participle é como se fala participe. Às vezes eles falam participle. Então, número 1, to become. To become. Tornar-se. To become. É tornar-se. Então, no infinitivo tem um to. Observe que todos os infinitivos vêm precedidos pela partícula to. É como o nosso R no infinitivo, nos verbos, quando estão no infinitivo em português. Cantar, falar, explicar. Bem assim é o inglês no infinitivo, tá? Só que às vezes nas frases, eles, ao traduzi-los, não precisam, não necessitam do to, tá bom? Então, olha lá, present tense, become, fica como become, becomes. Por que a Pro colocou assim? Porque become é usado para a primeira pessoa. Os primeiros da lista aí, ó, de azul, são usados na primeira pessoa do singular e do plural, segunda pessoa do singular e do plural e terceira do plural. De azul aí, ó, na segunda lista de azul, os que tem acréscimos nos verbos, eles são usados na terceira pessoa do singular, ou seja, acompanhados de he, de she e de it, ou de um nome qualquer, um substantivo qualquer, que você possa trocá-lo por ele, gente, ela, gente, ele ou ela que não é gente, tá? Então, olha lá. Become, becomes, né? Terceira pessoa. Past tense, became. Participle, become. Voltou a ser como é no
No infinitivo sem o to, tá? Número 2. To cost. Custar. To cost. Custar. Vai ser como no present tense? Cost. E acrescenta S lá para a terceira pessoa do singular. No past tense lá de roxo, cost. E cost também no participle. 3. To break. Quebrar. Break. Breaks na terceira pessoa. No presente, não é present tense. No past tense, tempo passado, broke. E no tempo, aliás, no participle, broken. Número 4, to drive. Vai ser dirigir. No tempo presente, drive. Para a terceira pessoa do singular, drives. Past tense, drove. Participle, driving. Olha, engraçado, né? Ou driven, né? Drive porque termina em E. É driven. Número 5, to tell. Significa contar no sentido de contar, conversar alguma coisa com alguém, tá? É conversar também. To tell, conversar. Tell aí, no presente. Para a terceira pessoa, tells. Passado lá, não é past tense de roxo, told. Participle, told também. Número 6, to arise. To arise. É despertar, tá? Arise, tem arise e tem rise. Rise é subir, né? Se elevar. É sinônimo de up, né? Então, to arise, despertar. Arise, né? É tempo presente. Arises, presente também para a terceira pessoa, né? Arose, olha que diferença, arose já muda, é no tempo passado, né? Arisen já é para o participle. Número 7, to eat, comer, eat ou eats. Para a terceira pessoa, eats. Ate, no passado, né? Eaten, no particípio. Número 8, to know, conhecer ou saber. Know, né? Presente. Knows para o presente, terceira pessoa, no singular. E knew, para o past tense. E noun, para o particípio, né? Past participle. Número 9, prosseguindo aí, ó, to be, que é o primeiro verbo que vocês estudam lá no 6º ano, to be, que significa ser ou estar. No tempo presente, present tense, as palavrinhas são am, is e are, não é? Am é usado para a primeira pessoa do singular, is é usado para a terceira pessoa do singular, e are é usado para a primeira do plural, segunda do singular do plural e terceira do plural. Past tense, was e were. Was vai ficar no lugar de am e de is, e were no lugar de are. No past participle vai ser o quê? Been. Been, então, significa sido, estado, tá? Sido ou estado, tá bom? Número 10. To do, fazer, no sentido de exercitar. Por isso que eu coloquei os dois verbos fazer aí, tá? No sentido de construir é make, no sentido de exercitar é do, certo? To do, fazer. Para a primeira, do e das, ó, no tempo presente, porque das é usado na terceira pessoa do singular, tá? O verbo termina em o, did, tá? É o passado de do e de das. Done é feito, tá? Feito é done, ok? Done. Número 11, to make, também quer fazer, mas é fazer no sentido de construir alguma coisa, tá? Então, é make, tá? No tempo presente, present tense. Na terceira pessoa é makes. E no passado é made. Eu acho que todo mundo já viu. Made in China, feito na China. Made in Brazil, feito no Brasil. Made in the United States, feito nos Estados Unidos.
E no particípio também é made. Número 12, to speak. To speak é falar. É como o sinônimo de tell, né? Falar, conversar. To speak, conversar. Talk também é conversar. Sabia? Talk, T-A-L-K. Eu não coloquei aí. To speak. Aí vem no tempo presente, presente speak. Né? Na terceira pessoa, acrescenta S, speaks. Tá? E no passado, past tense spoke, no participio, spoken. Olha lá. Spoke, spoken. Participio. Número 13, to drink, beber. A palavra drink também significa drink, bebida, tá? Mas to drink é beber. Drink no presente, para a terceira pessoa do singular é drinkas. No passado é drink. E no past participle é drunk, tá? Olhem aí as diversidades de nomes. 14, to cut, cortar, né? Cortar as unhas, to cut nails. Cuts, tem presente. Cut, vocês já sabem que é para a terceira pessoa, tá, gente? No passado vai ser também a mesma palavra, cut. E no particípio também a mesma palavra. Interessante. Número 15, to run, correr. Run, né, no presente. E no presente também runs para a terceira pessoa. Ran. Corri, correu, corremos, é passado, né? Corria, ran. E no particípio, né? Participle volta a ser como é no infinitivo sem o to no presente, run, tá? 16, to fall, cair. Por isso que outono é chamado outono, que é quando as folhas caem. A estação do ano que a gente chama de outono, que é na época de junho, por aí, mais junho, as folhas das árvores caem, vem os frutos. Então, é chamada de fall nos Estados Unidos ou autumn, tá? Então, to fall é o verbo cair. Fall, né, no presente, e falls para a terceira pessoa do presente. Fell, né, é o passado. E fallen é o particípio, ó, fallen. Aí 17, fear, sentir, né, to fear. Aí fica no presente, fear. Para a terceira pessoa, fears. Felt, para o tempo passado. Senti, sentiu, sentia, sentíamos. Vai ser como? Felt. E felt também no past participle, tá? Aí vem o 18. Olha ele aí que eu citei no início. Colocar put. Só muda na terceira pessoa do singular que acrescenta S. Puts, tá? Colocar. 19, to give, é o verbo dar. No tempo presente, present tense, fica como give. Na terceira pessoa, gives. Do presente também. No passado, gave. E no infinitivo, given, né? O 21... Aliás, o 20, to have, está para terminar, viu, gente? É assim mesmo, tá? E eu não coloquei todos aí, não, tá? Eu coloquei alguns, certo? Estão brincando, ora? Então, 20, to have é o verbo ter. Esse eu trabalhei com vocês no outro ano, no 8º ano. Lá, quando eu trabalhei verbos auxiliares, né? Os verbos modais. To have, ter. Have, né? Para a primeira pessoa do singular e do plural, segunda pessoa do singular e do plural, que é a mesma coisa. Terceira pessoa do plural. E has é para a terceira pessoa do singular,
tá? É usado com he, she e it. E had para o past tense, tempo passado, e o past participle, né? Particípio passado. Agora vem o 21, to begin, que é começar, é sinônimo de to start, tá? Que vocês gostam de usar aí nos jogos eletrônicos, nos games, né? Nos games, in the games. Então, to begin, começar, begin, né? Tempo presente, begin e begins. Begins é para a terceira pessoa. Begun, né? E begun. Begun e begun, lá no particípio. 12, to write, é o verbo escrever, to write. Tempo presente, write, né? Writes para a terceira pessoa do singular. Wrote, né? Wrote para o tempo passado, eu escrevi, I wrote. Eu escrevia, I wrote. Eles escreviam, they wrote. Né? Ela escreveu, she wrote. A vantagem é que, gente, em inglês o verbo no passado é uma palavra só para todas as pessoas, tá? No tempo presente é que é meio complicado, que tem essa questão do verbo na terceira pessoa do singular, que sofre modificações, alguns deles, nem todos, sofrem modificações, né, no final. No past participle vai ficar reading, né, reading. O T fica quase um reading. 23, to go. Falei sobre o go aí no início, né? To go é o verbo ir. Eu vou para a festa, né? I go to the party. Eu vou para a escola. I go to the school, né? Então, no presente é go. Agora, para a terceira pessoa é um verbo terminado em O. E os verbos terminados em O, S, SS, SH, CH, X e Z acrescentam ES na terceira pessoa. Igual o verbo to do, DO, acrescenta ES, fica does, tá? Aí, olha no passado como é outra palavra tão diferente, gente. Nada a ver, né? Went. Eu fui. Eu digo, eu vou à festa. Eu digo, I go to the party. Eu fui à festa. I went to the party. Né? Festa também pode ser festa, tá? E olha lá, a diferença no past participle vai ser o quê? Gone. Né? Não. Peraí. Gone é feito. Eu acho que eu errei. É o ente também, gente. Esse aí eu errei. É o ente. Gone é ido. Não, é gone mesmo, tá certo. Não. Oh, meu Deus. Cabeça, o que é cabeça? Tá certo, gente. É gone. Tô confundindo com don. Tá? Tô confundindo com don. É gone mesmo, gente. Gone é feio. É ido. Ido, tá? É ido. Tá? Gone é ido. É o particípio. Tá bom? É tanto verbo que a gente tá até ficando com a cabeça meia. Até o professor. Quanto mais o aluno, né, gente? Mais a gente precisa aprender, tá? A gente vai aprender, tá bom? Então, vamos lá. Prosseguindo. To see. Também falei sobre o verbo to see, não é? Como é to see em inglês? Quem se lembra? To see? Coffee. É coffee? Não. Coffee é café. Coffee é café. Cough, sem E no final, cough, tossir. Coffee, café. Agora, esse tossir aí é o verbo ver, tá, gente? Se no presente e na terceira pessoa acrescenta S. Só. Olha lá, só é o passado. E sim, é o particípio, past participle, tá? To read, ler, é read em todas, no presente, read no passado, read no particípio. Só na terceira pessoa do singular, né, no tempo presente, na forma afirmativa, só na forma afirmativa que sofre essas modificações, tá? Na forma negativa e interrogativa não sofre modificação, porque o que vai sofrer modificação é o do, que vai mudar para das, né? E do presente vai mudar
para o passado vai mudar de do para dar, do e das para dedo. O último, gente, 26. Tutite. Tutite. Por que o professor chama teacher? Porque ensina. Tutite. É o verbo ensinar. No presente, tite. Olha aí, o verbo termina em CH. Observaram que eu falei que os verbos terminados em S, SS, CH, O, X ou Z acrescentam ES na terceira pessoa do singular no tempo presente, na forma afirmativa, tá? E no passado ele fica bem diferente. Olha lá, ó. Tall, tall, tall. Olha a pronúncia. Tall. T-A-U-G-H-T, tall. E no particípio também ele fica taught. Eu ensinei, eu digo I taught. Ele ensinou, eu digo he taught. Ela ensinou, eu digo she taught. Eles ensinaram, eu digo they taught. Eu acho que não é tão difícil assim, não. Let's learn verbs. Vamos aprender verbos. Texto, imagens da professora Ilza Maria Saldanha Ribeiro. O que eu sei, eu passo, né, gente? O que eu não sei, eu vou procurar saber para poder passar. Hora de praticar o que aprendeu. Let's there. Vamos lá. Let's there. Vamos lá. Lembrando que quando você vai falar também, oi, fulano, né? Você pode falar, hey there. I am here. Oi, eu estou aqui. Há bastante isso aí em que? No WhatsApp, né? Hey there, né? I'm WhatsApp. Eu estou no WhatsApp. Homework time, hora do dever de casa. Hora, vez, em inglês é time. Hora também pode ser clock, mas para falar as horas assim, você usa mais a palavra time, tá bom? Time, tempo, hora, vez. Hora do dever de casa, devolutiva até o dia 7/10. Teacher Ilza Saldanha. Gente, eu não vou ler tudo, não. Ó, tem o texto, tá? E eu coloquei as questões 1, 2 e 3. De acordo com o texto, você vai marcar com o X cada alternativa que estiver correta. Ou seja, que estiver de acordo com o texto. Olha, a tradução da frase. I went to walk in a lake where I like always go and saw a duck swim. Aí você vai escolher a tradução aí. O que traduz essas frases aí, marca um X, tá? Se é nos primeiros parênteses ou no segundo. O segundo eu coloquei um parêntese a mais, né? O second. Who does like always go to walk in the lake? Que significa o quê? Significa quem gosta de ir sempre ao lago. Quem gosta de ir sempre passear no lago. Quem é que gosta de ir sempre passear no lago? Você e o eu, I ou o menino? Respondam a pergunta. Tem que ser de acordo com o texto, não de acordo com a gravura, tá bom? Olha a dica. Terceiro, os verbos do texto que estão no tempo passado, past tense, são. Aí tem uma lista de verbos aí que elas estão no texto lá no tempo passado. E vocês vão marcar com o X, tá? Quarto, fortive, né? Lembrando que primeiro é first, segundo é second, terceiro é third, quarto é fortive, quinto é fifth, né? Fortive, quarto. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Eu não coloquei tudo em inglês porque eu já dei o texto lá, as questões do texto. Olha lá, vocês vão relacionar, por exemplo, I drink significa o que na segunda coluna? A tradução. Qual é a tradução de I drink? Você vai marcar o número 1 lá. Número 2. E o drink, a tradução é qual na segunda coluna? Aí você bota o número 2 lá. E assim sucessivamente. Fifth, quinto, traduz as frases a seguir para o português. Está muito fácil. Letra A, né? Letra A. I write very bad. Letra B. He wrote very good.
Letra C, I do homework every day. Letra D, coloquei 2 parênteses também, ó. Proteção, né, gente? She speaks English. Oh, gente, que errada que eu dei aí, hein? She speaks. Eu estou corrigindo aqui agora, tá? Mas eu corrigi no PDF que eu enviei para vocês, tá bom, gente? She speaks. Pega até o professor essa questão dos acréscimos na terceira pessoa do singular. She speaks. Tem S aí no final. Corrijam quando vocês forem copiar no caderno, por favor, viu? Coloque um S aí no final da palavra. Assim, ó. S-P-E-A-K-S, tá? She speaks English, tá? Agora, lá na letra E não tem não, viu? Na letra E está certo. She spoke English. Já na letra F eu não vacilei, não. He makes coffee, tá? Na terceira pessoa. Aí eu já não vacilei. He made coffee. Pronto, good luck, boa sorte. Teacher Ilse Saldanha. See you on the next, quer dizer, até na próxima. I went, eu fui. Bye bye, so long. Beijos. Beijos in the heart. Beijos no coração. Bye bye.